Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma leitura do nosso devocional. E cá estamos no dia 4 de agosto, sexta-feira, vencendo aí os nossos sonos, a cama, que estava boa hoje, mas estamos aqui. Estamos aqui para nossa leitura e hoje o tema é Vença o Medo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Mateus 14, 30 a 31. É surpreendente essa afirmação proferida por Jesus a Pedro. Homem de pequena fé. Um homem que sai de um barco para andar sobre as águas tem pouca fé? Existe um profundo sentimento nessa afirmação, ao fazermos um contraponto com a passagem que nos é narrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A Pedro, Jesus ordena que vá até ele. Ao centurião, declara que irá até a casa dele, onde o centurião se diz indigno de receber Jesus. Mas, com uma simples declaração de Jesus, o servo do centurião seria curado. A grande e incrível diferença entre o centurião e Pedro é que Pedro não sustentou sua fé. Isso não significa que Pedro não tinha fé, simplesmente que o apóstolo duvidou e vacilou diante das adversidades. O que o fará realmente ter uma grande fé é quanto você vai confiar, considerar e sustentar a palavra de Deus dita a você. O centurião sustentou a fé dele. Ele passou o tempo todo confiando em Jesus. Não precisava ir até o servo, bastando apenas uma palavra de Jesus para a cura ser realizada. Por outro lado, Pedro olhou para as circunstâncias. Então, simplesmente acredite, confie em que o Senhor se faz presente na sua vida. Tudo o que você precisa é realmente sustentar a sua fé na palavra que foi liberada para você. Ao pôr a sua fé em prática neste dia, esteja certo de que ela será sustentada. Esteja seguro de que Deus Pai irá realizar o milagre que você necessita. Assim como o centurião que tinha certeza, não duvide, pois Deus é fiel para cumprir e realizar muito além do que os olhos podem ver. A palavra-chave é certeza, né? E o tema foi vença o medo. E quando estamos dispostos a esperar e deixar que Deus assuma o controle do problema, é exatamente isso que ele faz. Vamos ler Mateus 14. Quem quiser acompanhar a leitura, pega a Bíblia. Abre lá em Mateus 14. Mateus, primeiro livro do Evangelho, do Novo Evangelho. Nome do meu caçulita. Mateus 14. Mateus é bênção. Mateus é bênção de Deus. Mateus 14. Mateus 14 fala assim: Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la, né? João Batista falou para Herodes, não é lícito possuí-la, ela era sua cunhada. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e a agradou.
Por isso prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se. Mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. Um minuto, gente. O meu cafezinho vai esfriar. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos mais aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado. Então despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos eles, pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam salvos. Ficavam sãos. Amém. Gente, tem várias reflexões aqui, né? Primeira reflexão que me vem: se Pedro foi um homem de pouca fé, imagina eu, né? Eu fico imaginando a minha fé perto da fé de Pedro. Porque se Pedro, que caminhou junto com Cristo, né? E o João Batista, que fez e foi degolado. Jesus amado. João Batista. Então, assim, não tem jeito.
Todos nós temos um propósito e um destino, né? A morte vai chegar para todos nós. E aconteça o que acontecer, quando a gente está dentro do propósito, ela vai ser confirmado o propósito, né? Mais que Jesus Cristo. A Carla falou aqui, João Batista, que fez e morreu degolado. Mas Jesus também, né? Cristo curou tantas pessoas e foi crucificado, né? E foi condenado como um pecador, né? Naquela cruz. Então, todos nós temos o nosso propósito e o importante não é como a gente vai terminar, mas aqui nessa terra e para os outros. O importante é que a gente cumpra, né, o que é o nosso chamado, que nós cumpramos o nosso chamado. E aí eu fico imaginando, se Pedro foi tido como homem de pouca fé, imagine eu penso, né? E qual foi o momento que Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé, que é o momento que a nossa fé é provada também, né, na vida hoje. Qual é esse momento? É diante das adversidades, é diante do vento contrário, é diante de tudo aquilo que você planejou começa a dar errado, é diante de tudo aquilo que a gente começa a pôr a mão, começa a trabalhar, começa a fazer, começa a dar errado, né? E aí vem aquele desespero e a gente começa a pensar, não vai dar certo, não vai dar certo, eu vou afundar, assim como Pedro pensou, eu vou afundar. E aí Pedro é visto ali, falado, né? Jesus fala, homem de pouca fé. E quantas vezes nós perdemos a fé? Mas na nossa leitura devocional fala hoje, né? Mesmo nos momentos de adversidade, mantenha o foco, mantenha o seu pensamento naquilo que vem do alto, né? Então, assim, o que serve para minha vida hoje, né? Há muitos anos já eu faço isso. Quando eu estou em meio a uma situação onde eu não vejo saída, onde eu não vejo que está acabando aquele sofrimento, onde eu não vejo onde eu me sinto ali sozinha diante de uma adversidade que eu não sei como conduzir. Eu falo, Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. Não é isso que o Senhor prometeu para minha vida. Então eu vou confiar na tua palavra. Eu vou confiar no que eu tenho guardado no meu coração de que eu não vou perecer aqui. E pode levar o tempo que for dentro desse processo. Eu vou sair daqui. E acalma minha alma diante dessa oração. E é isso que serve para minha vida já há algum tempo. E é esse o clamor que eu faço quando me encontro diante de uma adversidade onde parece que eu vou realmente afundar, né? Porque todos nós passamos, né? A luta, ela vem para todos. Todas nós que estamos aqui na sala ao vivo, temos as nossas lutas. Quem vai assistir no YouTube depois também tem as lutas, passa por adversidades. Uma vez eu escutei assim de um chefe meu, que a nossa vida, ele desenhou para mim, aquilo me marcou muito, 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 porque é muito verdade. A nossa vida é como se fosse a batida do nosso coração, né? E como que é quando a gente faz um eletrocardiograma, né? Que você vê o resultado do eletrocardiograma impresso no papel, como que ele sai? Ele sai com picos, né? Picos para alto, aí ele normaliza, estabiliza, fica ali estabilizado, aí depois ele vai um pico para baixo, aí ele volta, estabiliza, pico para cima, volta, estabiliza. Eu falo, Natália, assim é a nossa vida. Quando você estiver lá em cima, você tem que lembrar que você vai estabilizar e você vai voltar para a linha estabilizadora. Quando você estiver lá embaixo, você lembra que você vai voltar para a linha estabilizadora. Então, não vai ficar para sempre lá em cima. Então, isso serve para quando a gente estiver nos momentos de bênção, né? Lembrar que aquilo vai cessar, né? E que a gente vai estabilizar, né? A gente vai estabilizar e vamos manter a normalidade. E quando a gente estiver num momento de baixa, de sofrimento, de adversidade, aquilo também vai passar. A gente não vai ficar sempre ali. E a gente tem que buscar voltar para a estabilidade. Então, o natural da vida
é estabilidade. Dentro desse período, a gente vai ter os momentos de alta e os momentos de baixa. Sei nem se é de bênção, acho que não é momento de bênção, porque só de estar estabilizado já é bênção, né? Mas isso, quando eu escutei isso dele, acho que eu tinha uns 25 anos. Já vai fazer 10 anos, isso. E eu comprovo hoje que realmente a vida é assim, né? Isso a gente percebe através dos testemunhos que a gente escuta, das pessoas que a gente acompanha ao longo da nossa vida, que a gente percebe que existe mesmo isso, da minha própria vida, né? Que existe momentos de alto, momentos de baixa, mas que o normal é a gente estar todo mundo na fase estabilizadora, né? Na fase estabilizada. Então, que nós não tenhamos medo, porque assim como Pedro teve medo quando ele andou sobre o mar, mas Jesus falou para ele andar, que nós tenhamos sempre no nosso coração as palavras de Deus, as promessas dele sobre a vida de cada um, e que possamos crer, né? E mais do que crer, que nós não deixemos a adversidade, o tempo ruim, o vento nos tirar a esperança, né? Nos tirar a confiança de que tudo vai dar certo e de que a gente vai andar sobre as ondas, sobre o mar e não vamos afundar, porque não é este o propósito de Deus, né? E se tivermos que afundar no momento certo, né? Que nem a gente falou aqui, se Jesus morreu na cruz crucificado como um pecador, esse era o propósito dele, né? Ele cumpriu o propósito dele. E mesmo ele sendo condenado e sendo crucificado, ele estava cumprindo o propósito. João Batista, ele foi degolado, ele estava cumprindo o propósito. Era esse o propósito dele, né? Então, independente da forma como que a gente vai sair desse mundo, o importante é que a gente cumpra o nosso propósito, né? Se vai ser de uma forma brutal, se vai ser de uma forma mais humanizada que a gente acha, o importante é que durante a vida nós cumpramos o propósito que é dado por Cristo. Amém? Então, uma excelente sexta-feira, uma abençoada sexta-feira, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês aqui na sexta-feira, ou na segunda-feira, 7 da manhã, 7h15 da manhã, que a gente tá dando uma atrasadinha. E um bom final de semana para o pessoal que está assistindo no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. E a gente fica um pouquinho mais aqui na sala. Um abraço.